Hoje é terça, 13 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Esta parada para os amistosos internacionais foi fundamental para o Botafogo em relação a descanso e também para a recuperação de alguns atletas. E outro ponto, os comentários que eu mais leio aqui no canal são de torcedores pedindo contratações. Claro, reforços são sempre importantes para você melhorar o elenco, mas na minha opinião, não perder jogadores será algo muito melhor. E as declarações do John Textor mostram isso. Vamos conversar sobre esses dois temas nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. Você pode comprar o presente para quem você ama através da GoCase. Capinhas para você e para a pessoa que está no seu coração. Estou aqui na página com o link que vocês vão poder clicar e vou mostrar aqui hoje um caminho especial. Vocês podem comprar carregadores também, olha só. Carregadores turbo, carregadores ali que vocês podem colocar o seu nome com o escudo do Botafogo, os 3 escudos tradicionais. Vocês podem colocar aquele carregador portátil também com o seu avatarzinho para você, para a pessoa que você ama, com o escudo do Botafogo. São vários itens bem bacanas na GoCase. E capinhas aqui, para diversos outros modelos. Tem bolsinhas, tem muitos itens bem bacanas para vocês. Capinha de quem gosta de AirPods, você pode colocar o seu nome. Então você tem vários itens bem bacanas. Não apenas do Botafogo, vocês podem comprar vários itens na GoCase. Claro, utilizando o código Canal do TF, o cupom Canal do TF. Vocês comprando 2 capinhas, vocês ganham 4, isso mesmo. E outro detalhe, frete grátis. Então entrem agora na GoCase, porque vocês têm vários itens, como eu mostrei anteriormente, além daqueles do Botafogo, que a gente tem aqui, vários itens bem bacanas, com a camisa, com o uniforme 1, vocês podem ter ali seu avatarzinho e outros modelos bem bacanas. Entrem agora na GoCase, o link eu vou colocar na nossa descrição e também no primeiro comentário. Claro, você pode apontar o teu celular no QR Code. Essa parada para os amistosos internacionais, ela foi fundamental. O Botafogo estava num nível assim de jogos em cima de jogos, como todas as equipes do futebol brasileiro. Recentemente, que nós saímos de uma competição, até há 2 semanas nós estávamos em 3 torneios, Caímos na Copa do Brasil, nos pênaltis para o Atlético Paranaense, mas seguimos vivos tanto no Campeonato Brasileiro, onde somos líderes, e também na Copa Sul-Americana, onde mantemos a liderança do Grupo A. A tendência é que o Botafogo siga em 2 frentes, já que está classificado na Copa Sul-Americana. Porém, agora nas semanas de jogos da Copa do Brasil, o Botafogo terá ali pelo menos um intervalo para os jogadores descansarem. O técnico Luiz Castro chegou até mesmo a falar sobre isso na última entrevista coletiva, sobre o tempo de descanso, que ele já havia falado em uma entrevista coletiva. Isso ano passado, até numa pergunta que fiz para ele lá em Curitiba, ele acha que os jogadores se desenvolvem melhor jogando, é melhor você ter jogos em cima de jogos, mas ao mesmo tempo é muito complicado você ter partidas desgastantes, viagens desgastantes, como o Botafogo estava tendo. Não é fácil você viajar para Quito, voo fretado. Amigo, são 9 horas de viagem. É algo assim que não é tão simples como parece para alguns torcedores. E também o outro ponto será fundamental. Isso vai ter uma ligação com outro tema que eu quero falar com vocês. Reforços internos. O Botafogo terá a volta ali de Danilo Barbosa e também de Gabriel Pires. Muito possivelmente já para a partida contra o Cuiabá daqui a uma semana e pouquinho. O jogo será na outra quinta-feira. Marçal ainda deve demorar um pouco mais a retornar. Talvez depois da partida contra o Palmeiras, o jogador já esteja à disposição do técnico Luiz Castro. E a gente vê como os reforços internos são importantes. Por quê? Por um motivo muito simples. No último jogo, o Júnior Santos fazia uma partida muito ruim e entrou o Segovinha. E o que o Segovinha fez? Melhorou, elevou o nível do lado direito do Botafogo. E vejam, a gente tem hoje um volante que é muito consistente, que é o Marlon Freitas, que passa despercebido para muitos torcedores, mas ele tem aquela posição, passe longo dele, é importantíssimo para o Botafogo. Ele não tem um reserva hoje que o técnico Luiz Castro confie. Com Danilo Barbosa voltando, o Botafogo passará novamente a ter 2 volantes de qualidade. Gabriel Pires voltando, Tietê, que hoje é titular, terá um jogador para revezar com ele, tendo características diferentes. Isso é muito importante para o Botafogo. E a partir de
3 de julho, terá também o Diego Hernández, o uruguaio que já está treinando com o elenco, ficará à disposição já para a partida contra o Grêmio. Depois do jogo contra o Vasco, Diego Hernández já estará à disposição do técnico Luiz Castro. Dito isso, esses 4 dias que os jogadores tiveram folga, isso é muito importante também, até pelo lado mental. Vamos nos colocar no lado deles. Quando a gente tem um feriado prolongado e a gente pode viajar, curtir com a família, tirar o foco dos nossos empregos, vocês não gostavam? Eu não gostava? Então, é isso que acontece, né? Os jogadores, eles estão desta maneira, eles estão focados, eles estão em busca de uma situação muito importante, que é ter o descanso, conseguir ter uma paz, conseguir ter ali uma situação bem importante a respeito do relaxamento mental e físico. Isso aqui influencia muito na parte física. Os jogadores tendo a possibilidade, igual ontem, no Dia dos Namorados, curtirem com as suas esposas, com as suas namoradas, saírem, tomarem um choppzinho, quem gosta de beber, dançarem um pouco até mais tarde, curtir uma baladinha, isso não tem nada de ruim. Os caras estão de folga, são líderes do Campeonato Brasileiro, líderes da Copa Sul-Americana, e eles têm isso pra eles. Eles podem descansar e eles podem curtir. Cabeça fria, corpo mais frio ainda. O descanso será fundamental para cada um deles. Então caiu em ótima hora esse descanso, ainda mais com o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Muitos torcedores, eles comentam aqui, o Botafogo não vai contratar? É a pergunta que eu mais leio aqui no perfil, lá no Instagram, é o que eu mais recebo dos torcedores. O Botafogo tem que contratar, tem que contratar. Eu acho que o Botafogo achar 2 bons reforços, 2 jogadores que realmente agreguem, beleza. Eu sou daquela frase, contratar por contratar, não contrate. Eu sempre falei isso aqui no canal, falo isso desde o ano passado. E até mesmo na má fase, quando alguns me chamavam passador de pano, que eu dizia que o elenco do Botafogo é bom, a gente tem peças, e a gente brincava até com esse negócio de reforços internos, e muita gente fazia chacota sobre isso na internet. Olha os reforços internos que fizeram com o Botafogo. Colocaram o nosso time na liderança do Campeonato Brasileiro. Por quê? O elenco é bom, a gente tem um elenco condizente ao que a gente pode ter de expectativa na temporada. O Textor deixou bem claro, a folha salarial do Botafogo tá aqui, tá no limite. Ele falou isso, não sou eu que estou dizendo. O próprio empresário norte-americano disse isso. Eu vou abrir aspas para o que o John Textor disse. Os torcedores não devem ficar com medo de Botafogo ser um clube satélite do Lyon. Não vamos alimentar o Lyon com jogadores do Botafogo toda hora. Simplesmente porque não tem espaço. Agora, vamos inverter. O Lyon precisa que esses 4 espaços sejam de jogadores titulares. O Lyon pode investir e ter interesse em 12, 15 jogadores para competir por esses lugares. O importante é que ninguém se sinta como alimentador, e sim que todos se ajudem. Nesse verão, eu prometo que o capital do Lyon terá interesse em um jogador e o manterá no elenco do Botafogo. O próprio John Textor disse isso nas falas da entrevista para o Sérgio Santana lá no GE, que ele pode contratar um jogador visando ali uma busca do Lyon. E com isso, a gente pode ter um reforço ou 2, não sabemos. O Textor que está ali definindo junto com o departamento de futebol. Mas na minha opinião, o importante é a gente não ter perdas significativas. Como ele já garantiu as continuidades de PR e Adrielson, golaço. Porque são os 2 jogadores que a gente não poderia perder nem a pau. O PR por ser, hoje, na minha opinião, top 3 do futebol brasileiro, e o PR também, top 2 do futebol nacional. São os 2 jogadores mais importantes que a gente tem ali na espinha defensiva. Claro, o Cuesta é um jogador que o Botafogo fez de tudo para segurar. A gente não pode deixar de falar isso. O Botafogo comprou o Cuesta do Internacional depois do interesse do Bahia. Era um jogador que o Botafogo tinha uma segurança, mas teve que comprar. A gente tem ali na lateral direita, como eu falei ontem dentro do Noite Alvinegra, de Plácido e Rafael, que estão fazendo feijão com arroz, e até o de Plácido em evolução, o Rafael também em evolução, Marçal bem, Hugo em evolução. E você tem o meio campo que eu falei anteriormente, com boas peças em 2 posições e com o jogador chegando, que é o Diego Hernández. A gente já tem um reforço para essa segunda janela de transferências. Claro, a gente terá a saída do Piazon daqui a pouco mais de 20 dias. O jogador já não fará parte mais do elenco. E claro que outros jogadores que talvez não façam parte do plano inicial do técnico Luiz Castro e também do Botafogo, eles possam sair. Mas perder jogadores importantes na espinha dorsal, isso não pode acontecer de maneira alguma. Perder um Tietê, perder um Danilo Barbosa, na minha opinião, não pode acontecer. Perder os pontas, eu acho que o Botafogo tem que manter os pontas. Talvez aquele que dê para você negociar seja o Gustavo Sauer, por causa até mesmo que ele virou a terceira opção pelo lado direito. E o Botafogo não pode se dar ao luxo. Talvez com o valor do Gustavo Sauer você contrate um ou outro jogador. Então é isso. É claro,
observar as oportunidades do mercado, observar essa possibilidade do Lyon ajudar financeiramente, né? Ajudar financeiramente o Botafogo e, claro, não perder peças fundamentais. Aí você vai falar, temos que ter um reserva para o Tiquinho Soares. Amigos, achar um reserva para o Tiquinho Soares é gastar mais de 600, 700 mil. E qual jogador que pode aceitar ser banco do principal atleta do Campeonato Brasileiro? Quem chegar, no caso, para ser reserva do Tiquinho, saberá que será reserva. Qual jogador que aceitará chegar para ser reserva? É torcer que Matheus continue em evolução, Janderson continue em evolução e o Tiquinho continue rendendo. Porque poucos times do Brasil possuem 2 centroavantes do peso. E peguem. O São Paulo tem 2 centroavantes pesados. O Palmeiras tem 2 centroavantes pesados. Talvez só o Flamengo, com Gabriel e com Pedro. Os outros clubes só tem um centroavante. A maioria só tem um centroavante. Alguns nem isso tem. É isso, é manter o plantel, não perder peças importantes. Se perder peças, talvez você enxergar ali a possibilidade de investimento, aparecendo uma oportunidade ou outra de mercado. E assim o Botafogo tem tudo para se manter ali na parte de cima da tabela de classificação. Dá pra gente se manter, ainda mais com menos uma competição que a Copa do Brasil, porque você terá algumas semanas cheias e o que dá para você segurar o elenco. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento ruim, né, de contusões, o Botafogo continuou na liderança do Campeonato Brasileiro e continuou na Copa Sul-Americana. Só para quem só pede reforços, entender que o elenco do Botafogo é forte sim. Basta a gente observar e analisar. Não dá para ficarmos, tem que contratar, sem analisar aquilo que a gente tem. Um beijo, amo vocês. Mais tarde estarei de volta com o nosso almoço com o TF ali entre 1 e 2 horas. Os 2 vídeos aqui assistam a Noite Alvinegra de ontem, o Almoço com o TF também de ontem, pra gente conversar mais sobre o Botafogo. Beijo, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu e fui, tamo juntos!